Bolsonaro e aliados têm uma nova estratégia política para tirar a ação do golpe de Alexandre de Moraes. E eu vou mostrar para você agora qual que é essa estratégia e quais são os 3 pontos dela. O objetivo, na verdade, é até mais amplo. É tirar o caso Bolsonaro de todo o STF, afastar o STF do caso Bolsonaro, porque não há justiça para o Bolsonaro no STF, nem para os demais réus da ação do golpe e muito menos para os réus do 8 de janeiro, como a gente tem visto pelas condenações do STF. E no final vou te contar ainda quais são as dificuldades para essa estratégia dar certo e qual que é a minha opinião. Vamos então direto ao ponto e olha aqui o que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal o Globo. Trama golpista. Aliados de Bolsonaro traçam nova estratégia para tirar o caso de Alexandre de Moraes. E qual estratégia é essa? É essa aqui. De acordo com interlocutores do ex-presidente ouvidos pelo blog, se nada mais der certo, eles acreditam que ainda poderiam tentar a aprovação de uma PEC para reduzir o alcance do foro privilegiado. Gente, esse é o botão vermelho de emergência. É o paraquedas para pular do avião. Se nada mais é certo, você aperta, é a última saída. E vamos avaliar agora as vantagens dessa estratégia em 3 pontos e no final vou te contar quais são as dificuldades e a minha opinião. Se o Congresso aprovar a PEC do fim do foro privilegiado, imediatamente o caso do golpe tem que ser enviado para a primeira instância, onde as chances do Bolsonaro e dos demais réus terem um julgamento justo aumentam demais, estratosfericamente. Porque os juízes da primeira instância são pessoas técnicas, concursadas, não são indicados politicamente. E aí os réus vão ter uma ampla oportunidade de recursos e de defesa que simplesmente não existe hoje no STF. Indo mais à raiz até da questão, na primeira instância eles vão ser julgados pela lei. No STF eles estão sendo julgados politicamente. A minha aposta é que se esse caso for para a primeira instância, vai acontecer a absolvição em massa dos réus. E para quem sobrar alguma coisa, se é que sobrar alguma coisa, a pena vai ser baixa. Os réus têm, inclusive, a oportunidade de recorrer em todas as instâncias inferiores até o caso chegar ao STF. E isso, por si só, já adiaria em vários meses ou anos o fim do caso, dando uma sobrevida para o Bolsonaro participar do processo eleitoral de 2026, se ele conseguir reverter a sua inelegibilidade. Ah, Deltan, mas o caso ainda assim vai chegar ao STF. Vai chegar, mas não importa, porque quando um caso sai da primeira instância para o STF, os tribunais superiores, STF e STJ, não conseguem rever fatos, provas, não conseguem alterar substancialmente as condenações ou absolvições que vieram das instâncias inferiores. Indo agora para o segundo ponto. O fim do foro privilegiado ele vai depender de uma articulação política, gente, muito forte, mas muito forte. Mas ele tem um caminho mais fácil do que outras soluções políticas. Por quê, Deltan? Porque existe uma PEC do ex-senador Álvaro Dias que já foi aprovada no Senado e que está parada na Câmara, que prevê foro privilegiado apenas para presidentes da Câmara, do Senado, do STF e presidente e vice-presidente da República. Gente, reduz drasticamente de 57 mil pessoas para 5 pessoas. É uma ótima proposta, acabaria de vez com essa vergonha que é o foro privilegiado de todas essas 57 mil autoridades e acabaria com o rabo preso que o Congresso tem com o Supremo. E de quebra ainda, tiraria do STF uma grande parte do poder que os ministros têm hoje sobre os parlamentares. Além do mais, seria um avanço no combate à corrupção no país. Já que os políticos corruptos, para eles não tem esse processo aí a toque de caixa, a jato que está acontecendo para o Bolsonaro. Não tem essas penas aí dos réus 8 de janeiro, não. Os políticos corruptos, eles não iam mais poder contar com a lentidão do STF para os seus casos, que garante a impunidade decorrente da prescrição. Ou seja, não iam poder mais contar com ficar no STF na gaveta de algum aliado, de algum STF político de toga, aliado de um aliado político seu, que ia botar o processo na gaveta, ia garantir que demorasse muito, por consequência, ia garantir a prescrição, ia garantir a sua impunidade. Ou seja, ia dificultar a vida dos corruptos. Como a PEC do Álvaro Dias ela já foi aprovada no Senado, ela só precisa ser aprovada agora na Câmara dos Deputados, em 2 turnos, com apoio de 3/5 dos deputados, ou seja, com o voto de pelo menos 308 deputados federais. O que a direita pode conseguir, como provou no regime aí de urgência do PL da anistia. Precisaria, claro, fazer uma costura política muito forte para dar certo, mas o custo de se aprovar uma PEC é diminuído pelo fato de que ela só precisa ser aprovada na Câmara.
e que depois disso ela seria incorporada imediatamente à Constituição, porque as PECs elas não passam pela sanção ou aprovação do presidente da República, diferente do que acontece com leis. Então Lula não poderia fazer nada nesse caso. Essa explicação está te ajudando a entender melhor o que está acontecendo nos bastidores da política? Quais são as opções, as soluções, entender o cenário? Se está ajudando, curte com força o vídeo e vamos para o terceiro ponto. De quebra, aprovar a PEC do fim do foro privilegiado coloca o Supremo ainda em uma sinuca de bico. Por quê, Deltan? Porque fica extremamente difícil para o STF derrubar depois uma decisão soberana do Congresso, recém-aprovada. Se os ministros fizerem isso, eles iam abrir talvez uma crise irremediável com o Congresso, porque ficaria insuportável para o Congresso perante a sociedade aceitar que o STF derrube ou desrespeite uma PEC que eles acabaram de aprovar por maioria de 3/5. Seria um atropelo tão absurdo e tão violento do legislativo que, por uma questão de imagem, até de amor próprio, de sobrevivência própria, eu acho difícil que os parlamentares não se unissem, em grande medida pelo menos. Você nunca vai poder contar, claro, com o PT, PSOL, mas em grande medida eu acredito sim que eles iam se unir para proteger as suas decisões contra o Supremo. Ainda mais sendo decisões que derivam daquilo que a gente chama de poder constituinte derivado, que é o poder que o Congresso tem de representar o povo para refazer, reformular, remendar a Constituição Federal. Ou seja, é um poder todo especial que o Congresso tem. E o Supremo aí não ia ter opção, então, a não ser de fato, respeitar a decisão e enviar todos os casos criminais à corte para a primeira instância, inclusive o caso de Bolsonaro. É claro que os ministros ainda podem querer derrubar a PEC, mas essa decisão seria de consequências imprevisíveis. Não vou dizer que seria um suicídio político do STF, mas isso aí ia explodir a cena política do país. Agora vamos para as dificuldades, como eu prometi para vocês, e vamos para a minha opinião. Aprovar essa PEC agora é possível? Me diz o que você acha aí nos comentários enquanto eu vou fazendo minha análise. Em primeiro lugar, os próprios advogados e aliados de Bolsonaro prevêem que ele deve ser preso até outubro. Olha aí, Bolsonaro será preso até outubro, calculam advogados e aliados. Então, para convencer o Hugo Mota, o Colégio de Líderes e os partidos a votarem e aprovarem essa PEC até outubro, dependeria de um esforço e de uma articulação política enormes. Envolveria muita negociação, exigiria uma dedicação total da direita. Além disso, você teria uma oposição ferrenha do governo Lula, da esquerda, que iam colocar bastante pressão contra a aprovação. E o governo Lula, infelizmente, ele tem algo que a direita não tem para, vamos dizer assim, convencer os deputados do Centrão. Dinheiro. Bilhões em emendas. Para ficar só na parte legal, sem falar no que pode acontecer aí por baixo dos panos. Esse é um dos problemas centrais do Brasil hoje, as emendas parlamentares. Agora, por outro lado, a direita teria bastante apoio popular e a força das redes sociais. Nas redes sociais, a direita é imbatível. Isso é claro se a regulação, ou seja, a censura das redes sociais pelo STF, não acabar minando demais essa força. Agora, por qualquer ângulo que a gente olhe, gente, dá para perceber que vai ser uma luta muito difícil, mas talvez seja a última esperança de Bolsonaro e dos demais réus da direita que hoje respondem perante o STF. Isso vai bem além de Bolsonaro. O que você achou dessa nova estratégia política do Bolsonaro? Conta para mim nos comentários, curte o nosso conteúdo para a voz da nossa indignação chegar mais longe, se inscreve no canal aqui à sua casa e junte-se à nossa comunidade de assinantes para você receber conteúdos exclusivos e ter prioridade nas respostas aos seus comentários. Essa também é uma forma muito gentil e bacana de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.